Olá, pessoal! Dando sequência aqui em algumas aulas sobre a sucessão legítima, eu quero bater um papo com vocês sobre a sucessão dos colaterais. Na prática vai ocorrer pouco, né? Porque para chegar aqui não pode ter descendente, não pode ter ascendente, não pode ter cônjuge, e aí finalmente chega aqui na sucessão dos colaterais. Então, primeira observação, que eu já adiantei, os colaterais somente recebem quando o autor da herança falece sem deixar descendentes, ascendentes e cônjuge. Mas aqui tem uma vantagem, né? Tem a vantagem que não vai depender de regime de bens nenhum. Então, lembra lá aquele lenga-lenga que a gente falou quando o cônjuge concorre com os descendentes, que vai depender do regime de bens? Aqui não tem nada disso, mas obviamente nem tudo são flores, né? Vai ter uma matemática básica aqui para a gente na conta. Então, vamos lá analisar. Deixa eu só reduzir aqui. Deixa eu tentar reduzir, ficou ótimo, olha só. Então, vamos lá. Quem que pode ser chamado como colateral? Quando a gente fala de colaterais, o primeiro exemplo que vocês pensam são os irmãos, né? São os irmãos. Os irmãos, de fato, são os primeiros colaterais aí, né? Que começam de segundo grau. Os irmãos são de segundo grau, beleza. Inclusive, vai ter outro vídeo sobre contagem de grau. Se você tem dúvida na contagem de grau, pega esse outro vídeo aí que eu ensino como que a gente conta grau. Como que o primo de primeiro grau é de quarto grau, para você entender. Aqui é parente, né, colateral, até o quarto grau. Até o quarto grau. Olha só esse 1592 aqui embaixo. São parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau. As pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma da outra. Porque se descender uma da outra, né, vai ser descendente e ascendente. Aí. Então, quem que pode considerar até o quarto grau? Eu vou recomendar o vídeo lá de contagem de grau. Não vou ensinar a contar grau aqui não, tá? Mas, só para vocês saberem quem é até o quarto grau, a gente tem os irmãos, segundo grau, né? Os irmãos, segundo grau, os sobrinhos e os tios, terceiro grau, sobrinhos e os tios, terceiro grau, os primos, quarto grau, os sobrinhos netos, quarto grau, e os tios avós, quarto grau. São os parentes colaterais até o quarto grau que podem entrar nessa sucessão dos colaterais aqui, tá? Então, gente, aqui é somente se não tiver descendente, se não tiver ascendente e se não tiver cônjuge, tá? Porque senão o irmão não vai receber nada. Ótimo. Vamos nas regras aqui do Código Civil. Vou passar as regras e depois a gente faz os nossos clássicos desenhinhos aí. Então, olha só. Primeiro, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. O que é o direito de representação? Vamos supor que eu tenho dois irmãos e um está pré-morto. Os filhos dele, né, meus sobrinhos, vão receber representando o irmão morto, pré-morto. Isso só ocorre com descendentes e com os irmãos, tá? Fora isso, não vai ter direito de representação lá com os ascendentes. Cuidado com isso. Beleza. 1841, concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. O que é isso? Bilateral é aquele que é irmão de pai e mãe. Unilateral é aquele que é irmão apenas de pai ou de mãe. Tá? 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais unilaterais. Óbvio, né? Se só tem irmão unilateral, vai receber todo mundo igual. Independente aí se é só de pai, se é só de mãe, né? E 1843,
Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, sobrinhos, e não havendo, os tios. Então é uma ordem. Primeiro, irmão. Segundo, a gente passa para os sobrinhos. Terceiro, a gente passa para os tios. Se concorrer à herança somente filhos de irmão falecidos, herdarão por cabeça. Porque aí não vai ser representação, né? Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Mesmo raciocínio dos irmãos lá, né? E se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Mesmo raciocínio também dos irmãos. Beleza. Essas são as regras. Vamos resumir aqui. Vamos resumir. Primeira regra, né? Os mais próximos excluem os mais remotos. Se tem irmão e tem tio, é o irmão que vai receber, não vai passar para o tio. O tio é de terceiro, o irmão é de segundo. Salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Ótimo. Então, olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. O falecido deixou um irmão e um sobrinho, filho de outro irmão pré-morto. O último terá direito sucessório junto ao irmão do falecido vivo por força do direito de representação. A gente fala também que ele recebe por estirpe. No mais, lembrar que os irmãos excluem os sobrinhos e tios excluem os primos, sobrinhos, netos e tios avós. Porque primo, sobrinho, neto e tia-avó é de 4º grau. Sobrinho e tio, 3º grau. Irmão, 2º grau. Segunda regra. Os irmãos bilaterais, que também são chamados de germanos, são aqueles com mesmo pai e mesma mãe. Enquanto os irmãos unilaterais ou meio-irmãos, também tem esse nome, né? São aqueles com mesmo pai ou mesma mãe. Se a identidade for de pai, os irmãos são unilaterais consanguíneos. Se de mãe, os irmãos são unilaterais uterinos. Nomes, tá, gente? Nomes diferentes que podem aparecer. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Então, coloquei um exemplo aqui que tem um irmão bilateral e um irmão unilateral. Tem um irmão bilateral e um irmão unilateral. O bilateral vai receber 2x, 66,66%. E o unilateral, 1x, 33,33%. Para dar o total de 100%. Aí, por que peguei essa trecho aqui do Zeno Veloso? Que é interessante, né? Porque ele fala que o irmão bilateral, para ser irmão, basta ter um pai ou uma mãe igual. Para ser irmão, basta isso. O bilateral é irmão 2 vezes, é irmão de pai e mãe. Por isso que ele recebe 2 vezes. Terceira regra, se não tiver irmão bilateral, aí os irmãos unilaterais herdam de forma igual, independente se uterinos, de mesma mãe, ou consanguíneos, de mesmo pai. Quarta regra, na falta de irmão, herdarão os filhos destes sobrinhos. Na falta dos sobrinhos, herdarão os tios. Gente, então sobrinho tem preferência com relação ao tio, tá? Tem preferência com relação ao tio. Beleza. E quinta regra, que na verdade é para falar sobre uma ausência de regra, né? É que o código não traz uma ordem de preferência quanto a primos, sobrinho, neto e tio-avós, né? Tios-avós. Ele não traz uma preferência com relação a esses 3. E se ele não traz uma preferência com relação a esses 3, predomina que os 3 receberão a herança em cotas iguais. Se chegar neles, tá? Se chegar neles, aí. E aqui também não vai falar de direito de preferência, nada não. Direito de preferência é somente com os sobrinhos, filhos do irmão pré-morto. Vamos ver desenhos, tá? Vamos ver desenhos aqui, então. Olha só. João, solteiro, morre deixando 2 irmãos unilaterais e um irmão bilateral. Então, ó, o João tá aqui.
Deixa eu grifar de amarelo aqui o nosso exemplo. João. Então ele tem aqui, ó. Aqui é pai e mãe de João, né? Pai, irmão e mãe de João. Então ele deixou um irmão bilateral, e 2 irmãos unilaterais. Olha só. Esse aqui não tem nada a ver com o João, né? Não tem nada a ver com o João. Então deixou um irmão bilateral e 2 irmãos unilaterais. No caso, o irmão bilateral vai receber 50% da herança de João e os unilaterais receberão cada um 25%. Deixa eu fazer a continha, só para vocês entenderem como que eu faço essa conta aí. Tem como acrescentar texto aqui? Não. Então, olha só. Deixou um irmão bilateral. O irmão bilateral tem que receber 2x e 2 irmãos unilaterais, mais x. Tudo isso tem que dar 100. Então, a gente tem 4x igual a 100. X igual a 25. Como o irmão bilateral recebe 2x, ele recebe 50. Quando cada irmão unilateral recebe x, cada um vai receber 25. É assim que faz essa continha. Deixa eu mostrar para vocês como que isso já caiu em concurso, prova de juiz aí, ó. Então vamos lá. Falecendo uma pessoa cuja herança monta 12 milhões, sem descendentes, ascendentes, cônjuge ou convivente, ou seja, vai sobrar para quem? Para os colaterais. Mas que possuía 5 irmãos, sendo pré-morto um deles, deixando mãe viva que não era mãe do hereditando, 2 irmãos bilaterais e 2 unilaterais, sendo um desses unilaterais também já falecido, deixando 2 filhos, cada irmão. Gente, tem que desenhar, tá? Tem que desenhar. Olha só o desenho que eu montei para vocês aqui, tá? Desenho que eu montei para vocês aqui. Olha só. Então, deixa eu... Tem nome lá? Deixa eu ver se tem nome. Não, chama pessoa, né? Pessoa. Então, olha só. A pessoa morreu deixando... Essa aqui, ó, morreu deixando 12 milhões. Como só tem irmão, você pode fazer uma linha assim, ó, reta, que não tem problema não. 2 bilaterais. 2 unilaterais. Um pré-morto. Esse pré-morto, então, pelo visto, não deixou descendente, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Sendo um desses unilaterais já falecido, deixando 2 filhos. 5 irmãos, sendo pré-morto um deles. Beleza. Tá. Então... Eita, passa. Aqui, ó. Um que é pré-morto não deixou nada. Não deixou sobrinhos. Então esse aqui, ó, a gente já pode esquecer. Não vai receber nada, ninguém vai representar. Já podemos esquecer esse daqui. Porém, esse aqui, ó, deixou sobrinhos. Então os sobrinhos recebem por representação. Vão receber o que o pai deles receberia. Então são 2 bilaterais e 2 unilaterais. 6x igual a 12 milhões, x igual a 2 milhões. Então, cada um bilateral vai receber 4 milhões. Né? Cada um bilateral recebe 4 milhões, o unilateral recebe 2 milhões, e os sobrinhos, que vão receber o que o irmão receberia, como são 2 dividido por 2. Cada um, então, vai receber
um M, 1 milhão. Tudo aqui tem que dar 12 milhões. Então, ó, 4 mais 4, 8, mais 2, 6. Ó, mais 2, 6, mais 2, 10, né? Mais 1, 12. Vamos ver aqui a pergunta. Se tem alguma resposta. Vamos ver se tem alguma resposta aqui, ó. Bilateral receberá... Aqui, ó. Aparentemente é AB, né? Vamos ver aqui, ó. Bilateral receberá 4 milhões. O irmão unilateral receberá 2 milhões. E os sobrinhos, representando o irmão pré-morto, 1 milhão cada um. Nada recebendo a mãe do irmão pré-morto. Não tem nada a ver a mãe desse irmão pré-morto aí. Então, gabarito certinho, né? Corrigimos aí a letra B de bola. Gente, isso não é tão fácil não, né? Tem que desenhar, tem que pensar, tem que estudar, tem que ler, mas é igual eu sempre falo, né? Bora lá que vai dar certo. Qualquer dúvida, me manda aí que a gente tenta ajudar. Forte abraço para vocês.